Convido o Tiago, a Camila a virem, e as crianças de 1 a 9 anos podem ir para o culto infantil. Crianças de 1 a 9 anos, culto infantil. Os pais têm sobre si responsabilidades e às vezes pesa em momentos da vida. Nós enfrentamos lutas, dores também. Graças a Deus, grandes lutas e grandes vitórias. E nesse momento nós queremos ouvir Tiago e Camila. Nós acompanhamos a história desta família de forma muito próxima em oração. Orávamos todos os dias, em todas as reuniões de oração, pelo pequeno Levi, e graças a Deus ele está aqui entre nós, lá com os avós, avó. E que bom, motivo de alegria e de gratidão para nós. Mas nós queremos ouvir assim como foi passar esse momento e aquilo que Deus tem falado aos vossos corações e tem nos ensinado também, né? Como Ele é maravilhoso, como Ele cuida e como é bom poder ter paz em meio às lutas e dificuldades. Por isso, quando o Tiago enviava recados às vezes para o Tiago, né, tentava enviar às vezes um versículo bíblico e tal, aquilo que a gente recebia de volta nos trazia conforto. Ele confortava a gente. Então Deus te fez forte e te usou nesse momento, né? Quero orar nesse momento e pedir que Deus esteja usando esse momento. Senhor Deus, muito obrigado. Aqui nós estamos para te agradecer, porque o Senhor é bom e a tua misericórdia se manifesta em nossas vidas. Obrigado, Deus, pela maneira que tens conduzido a vida do Tiago, da Camila, na direção do seu lar, da sua família e dos seus filhos. E por aquilo que tens feito, Deus. E queremos ouvir agora que o Senhor, Deus, esteja dando graça, dando paz e também usando-os, Deus, para o louvor da tua glória, em nome de Jesus. Amém. Fique à vontade. Pode chorar, se precisa. Bom dia, igreja. Primeiro a gente queria agradecer a vocês, porque vocês fizeram parte de tudo isso com a gente, vocês oraram, vocês nos confortaram muito nesse tempo. A gente sabe de todo o apoio que a gente recebeu de vocês. A última vez que a gente foi comentar sobre esse assunto foi na festa de aniversário de 1 ano dele. Aquele dia estava bem quente, eu fiquei suando pelo olho, vocês sabem como é que é, e aí acho que o clima quente também deixou a voz meio trêmula, mas na época eu estava chorando, né? Então se acontecer hoje eu não tenho desculpa, daí está meio frio, né? A gente vai tentar terminar de falar, mas eu já peço desculpa antes de a gente chorar, tá? Bom dia. Então vou começar pelo começo. Eu sou Camila, esse é o meu esposo Tiago. Nós nos casamos há 15 anos atrás e ele queria ter 2 filhos. Eu convenci ele de ter 3 e Deus nos deu 4 filhos. O Levi nasceu depois da vasectomia do Tiago. Então, foi um susto, né, a princípio, mas Deus é maravilhoso e Ele decidiu dar vida para o Levi. Assim como para todos nós também, para os nossos outros filhos, mas para nós foi uma surpresa, né? Às vezes Deus compartilha com a gente e nos faz sonhar antes, desejar, e Ele nos dá, às vezes Ele nos surpreende, né? Então, mas o Senhor escolheu dar a vida para o Levi. E nós o recebemos, foi uma gestação tranquila, o parto foi uma bênção, foi muito rápido. E tudo foi seguindo normalmente, aparentemente, né?
Quando ele tinha talvez uns 4, 5 meses, eu comecei a observar que ele estava meio devagar, assim, né? No desenvolvimento dele, mas nada assim muito relevante. A gente sempre, mês a mês, no pediatra, acompanhando tudo certinho. E estava tudo certo. Ali com 6 meses, então, começa a introdução alimentar e não estava dando certo. O Levi não comia nada, não comia, não queria, cuspia tudo que a gente colocava na boca dele. Assim, era uma coisa muito esquisita, sabe? Não parecia que ele estava experimentando e não estava gostando, ele simplesmente tinha pavor daquilo. E eu comentei com o pediatra e ele falou, não, é tranquilo, cada criança é de um jeito, a introdução alimentar é assim, criança que mama só no peito demora para aceitar, enfim. Era esquisito, mas não era assim um problema, assim, logo de cara, né? A gente foi insistindo, 6 meses, nada de comer. 7 meses, a gente estava numa viagem de família, a gente foi para o litoral. Lá todo mundo pegou a virose, né? A virose da praia, que todo mundo pega. Foi uns 2, 3 dias assim, e a gente foi sarando, e o Levi não sarou. Ele continuou ruim, ele continuou com diarreia, ele era o que mais pegou, assim. Então ele também vomitou, mas ele ficou com diarreia. Ficou, não passava, aquela diarreia não passava, e ele começou a ficar mais chorão, mais chatinho. Ele já não tinha muito ânimo para nada, assim, já há algum tempo, não queria brincar com os brinquedinhos. Falei, nossa, acho que eu tenho um filho bem de boa, né? Será mesmo que eu tenho um filho tão de boa assim, né? Porque os outros, assim, são ativos e tal. Mas, enfim, voltamos ali quando ele estava com 7 meses, fui pro pediatra. Tá com uma virose aí, não tá passando, já deu 30 dias, com essa diarreia. Aí ele começou a perder peso, começou a ficar meio amarelado, os olhos avermelhados, unhas esquisitas, umas veias no corpo. Mostrei tudo isso pro pediatra, né? E o pediatra, não, acho que a virose tá brava mesmo, tá difícil de passar, né? E ficou por isso. Aí naquela semana até a gente estava na praça, né, Catherine? Ele sentadinho lá, tentei pôr ele sentadinho para brincar, mas ele só chorava, isso estava muito esquisito. Fui procurar outros pediatras, mas era semana de carnaval, não tinha ninguém, estava todo mundo, véspera, todo mundo viajando. Senhor, não está certo essa criança. Eu já tinha comentado também com a Ju, com a Oma, que ele não sorria. Eu falei, gente, se ele não está sorrindo, ele não sorri, ele não brinca, né? Enfim, aí acabei vindo aqui no hospital, ali, peguei quem estava de plantão lá, nem sábado de manhã. Não lembro nem como que era o nome da doutora, uma doutora nova. Expliquei para ela. E ela falou, não estou confortável com ele. Vamos fazer uns exames, vamos fazer um raio-x. Falei, nossa, graças a Deus alguém entendeu o que eu estou falando. E segunda-feira, eu acho que a gente foi fazer os exames, né? Fui para Marechal, porque aqui também tudo fechado. Fui para Marechal com ele, aquele dia ele só gemia no meu colo. Ele ficava, só gemia. Fizemos daí com urgência, porque o pessoal olhou e falou, não, isso é urgente. Fizeram com urgência. Fiquei o dia inteiro com ele lá. De noite saíram os resultados e a doutora viu e daí já arrepiou o cabelo. Tava tudo fora, né? Os exames de sangue tudo errado. E o fígado estava aumentado. E daí internamos já. Tem uma fotinha ali do dia que a gente internou. Internamos ali em Marechal, dia 12. E começamos a fazer novos exames e investigar o que estava acontecendo, né? Ficamos uns 2 dias ali em Marechal.
e já viram que era alguma coisa mais séria do que eles podiam ajudar e quiseram nos transferir para Maringá. E a gente não quis. Quer falar essa parte? Nessa hora a gente já estava bem assustado, porque os médicos mostraram os exames para nós e disseram que era algo grave, e o hospital aqui só dizia assim: a gente não pode tratar isso aqui, a gente precisa procurar outro lugar, vocês precisam, a gente vai ter que encaminhar vocês para Maringá, tem que mandar vocês para lá. E aí nesse meio tempo já estava a família perguntando, porque assim, ela saiu na segunda-feira, nesse dia 12, inclusive eu tinha que trabalhar no dia 12, né? E ela só falou assim para mim: meu bem, você fica com as crianças em casa que eu vou ali em Marechal fazer exame de sangue e volto, né? Então você fica um pouquinho com as crianças em casa. Eu falei: tá bom, fico. Foi antes do almoço, né? Aí eu falei: vai pertinho do almoço que eu não perco muito do meu horário de trabalho. Aí corri para casa para ficar com as crianças, ela não foi fazer o exame. E ela falou: ó, tá demorando o exame. E eu lá enrolando com as crianças em casa. E ela falou: ó, não vai dar para voltar. A médica falou que tem que segurar aqui, ela quer internar. Eu falei: mas como internar? O que será que tem de diferente? E aí à noite, já naquele mesmo dia, a doutora falou: ó, tá bem fora os exames, a gente vai ter que transferir para Maringá. E aí a família já estava perguntando o que aconteceu. E aí um médico conhecido aqui, médico conhecido lá, o pessoal falou: não, se for mesmo, tinha suspeita já de fígado aumentado com hepatoblastoma, né? Que seria um tumor no fígado. Esse já foi a suspeita no primeiro dia. Não, se for mesmo hepatoblastoma, tem que levar para Curitiba, lá é o hospital de referência. Então tá bom. Então aí o paizão master entrou em ação. Eu falei: então eu vou lá para Marechal, vou brigar com o hospital na força do meu braço e vou tirar de lá e vou levar ele para Curitiba, né? Vou fazer alguma coisa com ele. Aí fui lá, obviamente não na briga, não na força, né? Mas sentei com o hospital lá e falei: ó, é o seguinte, eu preciso tirar ele daqui. Isso já foi na terça-feira, né? Na terça-feira à noite. Conversei com ele durante o dia. Falei: ó, eu não quero que seja levado para Maringá, a gente quer uma outra opinião, a gente precisa levar para algum lugar. Vocês têm referência em Maringá? Não, a gente vai lá fazer outros exames. Eu falei: não, outros exames eu não quero que faça, eu preciso. A médica que falou para nós que é uma coisa grave. E aí assinei um monte de folhas lá, termos, dizendo que eu estava tirando ele do hospital por conta e risco meu, de pai. Pus ele no carro e falei: eu vou levar para Cascavel, seja o que Deus quiser. E aí em Cascavel a gente já conseguiu conversar com outra pessoa. Meu pai conseguiu contato com um ex-aluno dele, que era médico, que ia atendendo pronto-socorro. Ele falou: não, traz aqui que a gente atende. Os médicos estão todos viajantes, porque isso era na terça-feira de carnaval, né? E então eu senti assim que foi uma coisa que eu precisei fazer para conseguir tirar ele dali, e eu ia ter que levar ele para Cascavel para resolver a situação, como se eu tivesse poder de fazer alguma coisa, né? Pobre coitado. E aí chegamos em Cascavel, o pessoal lá já recebeu a gente, atendeu, refez todos os exames. Em cada hospital sempre elimina os exames anteriores, faz todos os exames novamente. Fizeram todos os exames e foi confirmado, mesmo uma suspeita de hepatoblastoma, mas ainda precisa de uma tomografia com contraste para ter certeza do diagnóstico, isso. E aí, nesse meio tempo, a gente já foi conversando com a médica lá do hospital também: olha, a gente precisa... a gente soube que o hospital de referência é Curitiba, e ela falou: realmente, se fosse tratar um adulto, poderia ser aqui em Cascavel ou Pecã, mas não é, como é criança, isso só pode ser feito em Curitiba. O plano de saúde e os médicos querem mandar vocês para Maringá. A própria médica falou para nós: não aceita, vocês precisam ir para Curitiba, porque é referência. E pelo exame que tinha, estava bem alterado já. Então ela mesma orientou a gente que a gente deveria procurar para Curitiba. Aí eu pensei: vou ter que entrar em ação de novo, né? O paizão vai ter que resolver as coisas. E aí Deus falou: não. Deus falou para mim que não vai resolver nada. Aí nesse mesmo dia, isso era quinta-feira, eu acho, né? Cascavel, eu passei mal com sintoma de dengue, nada a ver. Uma dengue que durou um dia só. Deus me internou no hospital, eu fiquei lá no pronto-socorro, e o médico falou: vou levar você para o quarto. Eu falei: não posso, meu filho está no bloco do lado aqui, e eu preciso tirar ele dali, eu preciso levar ele para Curitiba, que ele precisa ser tratado. O médico falou: mas você não se aguenta nem em pé. Eu não conseguia nem levantar da cama direito. E eu percebi que foi Deus que fez isso. A gente percebe depois, né, como foi Deus que agiu. E todo mundo falou para nós que conseguir uma vaga em Curitiba seria praticamente impossível, porque ia 2, 3 meses de espera, que o plano de saúde não tinha como levar a gente para lá. Eu já estava pensando: eu tenho que sair dessa cama, que eu vou colocar ele no carro,
eu vou levar ele para lá, vou chutar a porta do hospital, falar, atende meu filho, né, achando que eu ia durar muito tempo lá, ia pegar todo o dinheiro que eu tinha, não ia durar uma semana no hospital. E por um milagre de Deus, a médica, eu lembro que no finalzinho da tarde da quinta-feira, eu briguei com o médico lá, que falei que ele tinha que me liberar, ele tinha que me tirar daquela cama, e ele me deixou ir para eu ir para o quarto onde estava o Levi e a Camila. Nesse meio tempo a gente já estava todo mundo de cabelo em pé, a família já estava cuidando dos outros filhos, porque a gente saiu de casa sem voltar. E aí eu lembro que eu estava deitado na cadeira, no fundo do quarto, meio desmaiado lá, e eu lembro da médica vindo para conversar com a Camila. O Levi só gemia, e a médica entrou no quarto e falou, olha, a ambulância chegou aqui para levar vocês, e eles vão levar você para Maringá. Eu escolhi a Camila, não, mas a gente não vai para Maringá. Eu sei. A médica falou, eu sei, eu já avisei eles que vocês não vão entrar na ambulância, fique tranquilo. Já avisei para eles que vocês não vão entrar, e vão esperar um pouco e vão embora como se eles tivessem negado o atendimento do plano. E eu só lembro de ouvir isso no fundo da minha cabeça, porque eu estava passando mal, sentado na cadeira atrás. E eu não sei quanto tempo passou, porque eu estava passando mal, mas 1 hora, de repente, nem isso. A médica entrou no quarto e falou assim, o plano já recusou o atendimento de vocês e o nome do Levi está na televisão, do Pequeno Príncipe. Vocês estão com a vaga garantida lá. Vem outra ambulância para levar vocês para Curitiba. Uma coisa impossível de acontecer. Mas Deus abriu as portas para nós. Deus queria que acontecesse dessa forma. Então no dia 16 ela foi para Curitiba com ele. Ele estava só com essa carinha para baixo, assim, ele só chorava, só gemia. Até então ele tinha só tomado soro e feito exame, eles não podiam dar nenhum tipo de medicamento específico para ele. E aí, com a roupa que tinha no corpo mesmo, a Camila entrou na ambulância com ele, sozinha, né? E foi lá para Curitiba. E aí ela passou 11 dias sozinha com ele lá naquele hospital, até que a gente conseguisse, que eu consegui ir para lá também, consegui levar as crianças, a gente conseguiu ver eles de perto. Foram quase uns 15 dias internados lá e mais uns dias ainda em Curitiba até voltar para casa. Foram uns 20 dias mais ou menos que eu fiquei fora, né? Saí de casa e não voltei por 20 dias. Então foi um período bem difícil assim, para as crianças que ficaram, né? Eles não até entender o que estava acontecendo e a gravidade do que era. Eles sofreram bastante, tadinhos. A Melissa, principalmente, que é menina, eu acho que sente um pouco mais. O Samuel engoliu seco e tentou controlar. E o Isaac bem perdido, né? Mas aí a gente teve o apoio do Opa, da Oma, do Bruno e a Ju, que ficaram ali com as crianças. E eu nunca tinha precisado ficar no hospital, nenhum dos nossos filhos e nem nós. Assim, eu cheguei lá no desconhecido e foi muito horrível. Talvez alguns de vocês já tenham tido essa experiência de ter que ficar lá. Parece que você está em outro mundo, né? Parece que você está num lugar diferente. Você olha pela janela e no primeiro quarto nem tinha isso, janela assim. A janela era para cima do telhado, eu não via nem o céu lá. E depois a gente foi para um quarto que eu conseguia ver a rua, pelo menos. Parece que a gente vai enlouquecendo lá, né? Mas foi o processo assim, na verdade foi rápido. Parecia que não, mas foi rápido. Deus foi fazendo, cada dia uma coisinha. E assim, a gente chegou e ele foi piorando, tadinho. Cada dia que ia passando, ele estava pior. Ele começou a reter, ele ficou no soro e o rim dele não estava trabalhando legal, ele não conseguia eliminar líquido. Ele começou a inchar bastante e ele continuava com a diarreia, já estava dando 50 dias ali. Daí ele ficou assado, porque ele ficou gordinho com aquela diarreia e depois começou a ficar com dificuldade para respirar. Quer dizer, né, e dava umas tossidas assim, aquilo estava pressionando, né?
As perninhas foram inchando mais, porque o tumor estava pressionando também a circulação, né? Então, a gente refez todos os exames. Fura o PA 1000 vezes. Talvez alguns de vocês tenham noção do que é isso, mas é horrível. Fizemos exames de novo e fizemos, então, a biópsia, né? Para confirmar. Aí estava lá, suspeito de um câncer maligno no fígado. Depois da biópsia, sim, é um câncer maligno no fígado. Me chamaram, uma salinha, fizeram todo um esquema para me falar. Fala logo o que é. Mas sim. E eu não fui, né, como a gente já tinha essa suspeita antes, tudo bem. É isso, o que tem que fazer? Tem que fatiar o PA no meio e tirar fora? Vamos, sabe? Parece que nessa hora Deus nos dá força de alguma forma, não sei. Fizemos a biópsia, era um câncer, sim, com 12 por 11 por 10. É um treco grande, assim, dentro dele. Por quê? Da onde? Os médicos não têm um porquê. Ele era um bebê, ele não fez nada de errado. Simplesmente as células que estavam se multiplicando assim, começaram a se multiplicar assim e formou um tumor, né? Eles acham que não foi desde do ventre, de nascer, foi um pouco depois. Eles disseram que é um tumor que se desenvolve rápido, então imagino que devia estar ali uns 2, 3 meses crescendo, não sei, a gente não vai saber. E daí você se pergunta para Deus, né? Senhor, por que sempre parece que acontece com o outro e com a gente nunca vai acontecer, né? E a gente, como pai e mãe, se culpa. Senhor, o que eu fiz de errado? Qual foi o meu pecado? O Senhor está fazendo isso? Ou é o Senhor que está fazendo isso, né? Enfim, aquilo vem tudo, sim. E eu comecei a me arrepender por todos os meus pecados. Senhor, me perdoa, não quero que meu filho sofra por causa de mim. O que é, né? E Deus falou, nossa, se os teus filhos fossem sofrer por causa de você, você não ia ter filho nenhum. Né? Não é por nós. Nós não merecemos nenhuma bênção de Deus. Nada que temos. É só pela graça dele, pela misericórdia dele, toda manhã renovada sobre nós. É só por isso. E alguns porquês a gente realmente não vai entender. Não vai entender alguns porquês na nossa vida. Mas o Senhor continua sendo soberano sobre todas as coisas. E mesmo numa situação ruim assim para nós, Ele se mostrou presente, cuidando de cada detalhe, de cada coisinha, todo dia. Que parecia ser horrível, mas a gente tem que conseguir ver o que Deus faz também de bom. Então ficamos ali uns dias, 15 dias, confirmou o diagnóstico, tratamento, quimioterapia e cirurgia. Foi um tratamento rápido. Tem muitos que lutam por muito mais tempo. E lá, na verdade, foi assim, eu achava que eu estava no fundo do poço, talvez estivesse, mas tinha gente bem mais para baixo, sabe? Eu olhava para o lado, tinha alguém muito pior. Então, você para de reclamar um pouco também, né? E agradece. Então, ele fez a primeira quimio, eu tenho uma foto, eu acho. Foi o dia que ele fez a primeira quimioterapia, ele estava bem malzinho. Ele estava bem inchado e gemente, e ele não se aguentava, assim, estava largado. Ele só movimentava os olhos, assim. Fizemos a primeira quimio, eu acho que a gente ficou mais uns 2, 3 dias lá e já saímos, né? Saímos, fiquei ainda aquela semana em Curitiba, porque ele já tinha um retorno ali no final da semana. E final de semana voltamos para casa. Então,
Voltei para casa no dia 2 de março. A gente saiu dia 12 de fevereiro. Tadinhos das crianças. Deus também teve que falar com eles e ensinar para eles também coisas nesse tempo. O que é amar o seu irmãozinho que está precisando agora, né? Deus deixa as 99 boas, que estão bem, e vai atrás da uma que não está bem, né? Então, em tudo Deus foi falando conosco, com as crianças, com a nossa família. E voltamos para casa, então, depois da primeira quimioterapia, mas toda sexta-feira, indo para Curitiba, fazendo exames. Uma semana era exame, na outra semana era quimioterapia, na outra semana exame, na outra quimioterapia. E ele passou bem mal nesses primeiros dias de quimio. Ele vomitou bastante mal, ficou assim, ele ficava só assim no nosso colo. E daí ele foi desinchando e também perdendo muito. E ele ficou uns 5,5 kg, mais ou menos, um pouquinho mais. E para mim foi a fase mais assustadora, né? Mais ruim, ver ele tão fraquinho, só pelinha e osso. Tem uma fotinha também, eu acho. E ele ainda não comia. Ele já estava com 8 meses, quase 9 ali, e ele não queria comer nada. A gente tentava de tudo. Aí o médico falou, não, tenta dar outro tipo de leite, porque ele só mama no peito, né? Ele precisa de mais, né, ele precisa comer, na verdade. Tentei, coloquei Toddy no leite, coloquei açúcar, tentei dar chocolate para ele, tanto faz, sabe, qualquer coisa que ele comesse, mas ele não comia. E ele foi bem assustador, assim. Ele começou a comer depois da terceira quimioterapia dele. Que daí eu acho que foi, né, a quimioterapia foi diminuindo o tumor para poder fazer a cirurgia. Então, conforme ele foi diminuindo, foi aliviando para ele ali dentro. Só Deus sabe o que ele sentia tudo ali, né? E a partir disso ele começou a ter um ânimo para começar a comer. Daí também foi um desafio bem grande, assim, do que ele vai conseguir comer. Foi tudo diferente do que eu já sabia fazer, né? Foi assim... Mas ele começou a comer e foi se fortalecendo ali. Depois da terceira quimio, teve mais uma e daí para a cirurgia, né? Quer falar? Essa parte, entre as quimioterapias, eles tinham um exame de controle que ficava entre as quimioterapias, que era uma ecografia, né? E essa ecografia mostraria se o andamento do tratamento estava bem ou não, né? E para mim, essa foi a pior fase para nós. Na verdade, a gente sempre achava que estava no fundo do poço. Deus mostrava para a gente que tinha outro andar para baixo daquele poço que a gente estava, ainda tinha outro lugar para a gente se sentir mais esmagado ainda lá para baixo. Mas um dos piores dias foi para mim ali, quando a gente fez essa ecografia, porque a gente entrou na sala. Foi um dia bem turbulento. Eu tive uma semana ruim na empresa, assim, estava com bastante coisa para fazer. A gente viajou para Curitiba sempre de madrugada, para eu também faltar menos no trabalho, para eles poderem ir dormindo. A gente pensou em ir de avião, pensou em ir de ônibus, pensou em ir de todas as formas possíveis, não encaixava nada, não dava certo. Então a gente sempre saía daqui, ainda faz isso, né? A gente sai daqui na quinta-feira à noite, umas 11 horas, 11h30 da noite, sai daqui e chega na frente do hospital às 6 da manhã, mais ou menos, 6 e pouco da manhã. E aí a gente tem que ficar na fila, lá também é complicado, tem que ficar na fila do lado de fora do hospital. Se está chovendo, se está frio, não importa, você fica na fila lá fora, para você pegar a primeira senha, para você fazer o exame, depois tem que pegar outra senha em outro bloco para você fazer a consulta. E a gente sempre tentava correr o máximo possível para tentar sair no mesmo dia do hospital, porque se não desse tempo de concluir tudo naquele dia, ele seria internado para ficar até o dia seguinte. E a gente sempre corria para fazer no mesmo dia, né? E aí, voltando ao que eu falei do pior dia para mim, foi porque a gente fez essa ecografia
e foi bem corrido, eles tentaram fazer ecografia de encaixe na hora lá, e aí a médica segurou ele estava chorando, e ela começou a passar o equipamento na barriguinha dele, assim, ela falou assim, o intestino estava normal já, mãezinha? Daí a Camila já regalou o olho, sim. Ah, tá bom, passou um pouco mais. O pâncreas também estava normal antes? A gente falou, sim, estava normal, por quê? Não, só para saber. Ah, então tá bom. Continuou passando mais um pouco. A bexiga também estava normal, não tinha nada, nenhuma manchinha? Não, não tinha nada. Ah, tá bom. E continuava passando. E ela fez um monte de perguntas assim, a gente foi baixando, foi ficando... A gente chegou no chão. E aí, eu sempre tive... A Camila ficou com esse sentimento um pouco mais de culpa, e eu sempre tive um sentimento de que se é uma coisa que eu não tenho que fazer, está nas mãos de Deus. Eu tenho certeza que nada disso que ele passou, eu poderia ter feito alguma coisa ou deixado de fazer alguma coisa, então eu sempre aceitei a soberania de Deus. Eu orava no seguinte sentido: Deus, não me deixe estragar o que o Senhor quer fazer. Tem misericórdia de nós, claro, tem misericórdia do Levi que está sofrendo, mas isso tudo com certeza está acontecendo por algum propósito maior. Então, usa a nossa vida para esse propósito, cumpre o que o Senhor tem que cumprir, não nos deixe estragar o que o Senhor tem para fazer. E a Camila um pouco mais apavorada no sentido de agora o que a gente faz. E eu, inclusive, as mensagens que eu sempre devolvi para todo mundo era dizendo: olha, a gente está confiando, Deus está na frente, não sei o que vai ser, mas tem algum degrau depois desse que a gente está descendo. E aí, depois que a gente fez esse exame, a Camila começou a me cobrar: acessa lá para ver o que tem no laudo. E eu: meu bem, agora não. E a gente voltando de viagem, ela: você conseguiu ver o laudo do exame, da ecografia? Aí eu: meu bem. E eu só pensando: meu Deus, pode ser que está com metástase em tudo. Que eu vou dizer para ela agora, como que eu vou tirar a cabeça dela desse exame? E eu até estava bem com isso. Eu falei: bom, se tem metástase em tudo, não era nada que eu poderia ter feito, era porque Deus quis assim, então amém. Mas o que eu vou falar para a Camila? Meu Deus do céu. E eu comecei a ficar preocupado e comecei a passar mal na viagem de volta. Foi uma viagem que eu tive que pedir para ela ajudar a dirigir, inclusive. Eu parei num posto e falei: meu bem, dirige você um pouco, que eu não estou aguentando. Passei uma lábia nela ali, falei: estou cansado, dirige aqui um pouquinho, mas eu estava ansioso, aflito por causa do resultado do exame. E a gente chegou em casa no sábado de manhã, e ela: e daí, você conseguiu ver o resultado? É que eu não consigo ver no celular, eu vejo no notebook depois. Aí eu esperei ela não estar perto, sentei, abri o notebook, acessei lá para ver, que sai tudo no site do hospital. Aí quando eu abri, assim, deu aquele alívio durante um segundo, assim, que o laudo estava lá que não tinha nada, só tinha um hepatoblastoma, e deu aquele alívio. Logo depois que deu o alívio, eu senti como é que os juniores falam? Pescotapa? Eu senti um tapão de Deus, assim. Você estava esperando um papel para ficar tranquilo? Você esperou ler o exame para acalmar o teu coração? Sabendo de tudo que eu tinha feito por vocês até agora? Foi uma lição de Deus, assim, para me arrebentar. E aí eu chamei a Camila, mostrei para ela o exame, falei: olha, agora está tudo bem, a gente vai conseguir passar dessa. Depois disso, depois das 4 quimioterapias, eles voltaram para Curitiba para fazer a cirurgia. A cirurgia também, o pessoal falou que seria uma cirurgia rápida, vai ficar lá umas 2 ou 3 horas dentro da sala. A gente só vai abrir, tirar o tumor, fecha ele, está tudo certo, e vocês ficam alguns dias, 2 a 3 dias no máximo na UTI. Vocês vão ficar na UTI, depois disso fica no quarto, e a hora que estiver pronto vocês vão embora. A gente: então beleza, então tudo certo, né? Aí ele entrou para fazer a cirurgia. Logo depois que ele entrou, o pessoal já falou: olha, o caso dele é um pouco mais sério, o médico que ia cuidar era o melhor médico que tinha de cirurgia de hepatoblastoma, só que envolveu outros órgãos também, então a gente precisou transferir ele para o pessoal do transplante, que estava ali próximo para acompanhar, mas é a turma de transplante que vai fazer a cirurgia dele. E ele foi sair da cirurgia final da tarde já, né? Praticamente 9 horas. E aí, depois dessa cirurgia, isso aqui era no dia que eles entraram para a cirurgia, né? No dia 5 a gente foi internado, e aí ele ficou 11 dias na UTI, em vez de passar 2 ou 3 dias. Depois da primeira cirurgia, o pessoal falou que estava mais complicado do que o esperado, eles tiveram que mexer na artéria, porque o tumor estava encostando na artéria, tiveram que mover outros órgãos para o lado, e aí eles não tinham certeza se aquilo ia cicatrizar da forma que precisava, então eles deixaram ele aberto, fecharam só a pele, e deixaram ele internado de segunda até na quarta-feira à noite, na UTI, só com a pele fechada e por dentro tudo aberto. Daí eles abriram ele de novo, na quarta-feira de noite, na quinta de manhã, ou na quarta-feira à noite, para conferir se estava tudo bem. Fizeram os retoques finais para daí fazer todos os pontos direitinho para ele poder se recuperar.
E aí ele ficou tomando medicamento forte pra caramba, ficou apagado na UTI, entubado, e eles disseram, a gente não sabe quando ele vai acordar. Então também foram dias bem ruins. Aqui já é Dia das Mães, né? A gente passou o Dia das Mães aqui, dessa forma, inclusive. A Camila fazendo vídeo chamado com as crianças. O almoço especial que eu fiz para ela no Dia das Mães foi no bandejão do hospital, e estava tudo certo. E aí a gente ficou, nesse tempo todo, a gente ficou 35 dias internados, sendo que 12 foram de UTI, no decorrer de todo o tratamento dele. E só no dia 17 de maio que a gente conseguiu sair do hospital, então, lá de Curitiba, que ele foi liberado depois de ficar todos os dias no UTI. Então ele foi extubado, começou a tomar um bolinho de leite da mãe, que já foi uma vitória para elas, foi logo depois do Dia das Mães, inclusive, né? E depois disso a gente ainda fez mais 2 quimioterapias, e no dia 14 de junho, então, foi a última quimioterapia dele. Aí ele já estava totalmente outra criança do que vocês viram antes. A gente tem outras fotos bem mais feias, mas que a gente não pode mostrar. Essa é a turma do hospital que cuidou dele lá. E a certeza que a gente tem é de que Deus cuidou de tudo. Deus cuidou de tudo em todo momento. Tem outra coisa bem legal que aconteceu, que é bom contar também. Quando a gente estava na UTI com ele, depois dessa cirurgia, a gente ficou a UTI é uma sala grandona, a quase metade dessa igreja aqui assim, e tem lá 20, 30 leitos, um do lado do outro, luz ligada, aparelho apitando. Eu mandei para algumas pessoas mais próximas, eu gravei o áudio do WhatsApp assim, dentro da UTI, para eles escutarem como a gente estava ouvindo lá. É só aparelho apitando, criança gritando, médico andando 24 horas, não para, não tem agora deu horário, a gente vai dormir, né? E aí a gente queria dormir, quando ele estava mais ou menos acordado, ele também queria pegar no sono ou dormir, não podia, porque ele ficava chorando porque estava com barulho. Mas depois da cirurgia, quando ele ficou 11 dias no UTI, a gente ficou numa cama bem no canto, assim, uma cama mais retirada, e a última lâmpada era um pouquinho mais para cá. Então a última lâmpada, mesmo que ligada, não iluminava em cima da cabeça dele. E daí eu estava lá numa troca de turma entre eu e a Camila, para ficar com ele. Daí eu perguntei para ela, onde que você ficou? Ele já tinha ficado na UTI antes, né, com ela. Aonde que você ficou da outra vez na UTI, que você falou que era tão ruim ela, na cama? Daí ela falou, fiquei naquele leito lá, bem na porta de entrada, tinha umas 3 lâmpadas em cima assim do cama. Eu falei, por isso que você reclamou tanto aquela vez, falou que era tão ruim aqui, é tão bom, essa cama aqui é tão tranquila, é tão de boa, né? E antes você reclamou tanto, falou que era tão ruim naquele quarto, naquele leito de lá. Ela falou, eu ficava sentada lá e ficava olhando para esse cantinho aqui, pensando, nossa, ia ser tão bom se fosse lá, né? Eu falei, mas mulher, você não está vendo o que Deus fez? Deus te deu de presente o que você tinha no teu coração. E assim Deus foi agindo. A gente recebeu a oferta financeira justamente quando a gente precisava, a gente recebeu o apoio da família quando precisava, a gente recebeu orações quando a gente precisava. Deus sempre conseguiu suprir a gente com tudo que a gente precisava. Por mais que a gente ficava assustado, por mais que a gente ficasse temeroso, Deus sempre mostrava que a mão dele estava ali. Deixava a gente chegar na ponta e ele falava, agora você vem. Como ele fez quando foi andar pelas águas. E sempre assim, meu pai sempre diz, né, que meu pai pastor, ele sempre fala que Deus nunca vai mover uma palha se depender de você, mas ele vai mover o mundo inteiro se for a teu favor e você tiver feito o que você precisa fazer. E eu fico pensando, como a gente teve que fazer tantas coisas, né? Tem milagres que acontecem no estalar de dedo, assim. Tem uma tia nossa de Cascavel, esposa do pastor Rádio lá também, que ela também recebeu um diagnóstico de tumor, tinha metástase, tinha tudo, foram fazer os exames pré-cirurgia, não tinha mais nada. Foi no meio desse período também. Eu falei, nossa, Deus, por que no Levi também não foi assim, né? Eles podiam abrir na cirurgia e fechar de novo, não tinha nada lá dentro. Mas não foi assim que aconteceu. Então, Deus sempre quer agir de alguma forma, Deus sempre tem alguma coisa para tocar no nosso coração, no coração de vocês. Eu já falei para a Camila, pode ser que Deus tenha feito tudo isso para uma pessoa do hospital ter ouvido o testemunho, ter ouvido o nome do Senhor, já valeu a pena para tudo. Já valeu tudo aquilo que a gente passou. E Deus sempre espera a gente fazer a nossa parte, né? Todos os milagres que Deus faz, a gente vê os milagres que a gente tem na Bíblia, Deus sempre espera que você, sempre tem alguma coisa que você precisaria ter feito. Os discípulos precisaram pegar aquele pão e o peixe e distribuir, mesmo que eram só 5 pães e 2 peixes. Eles podiam ter pego ditados, mas não, isso aqui não dá, não vou nem começar a distribuir. Quando os discípulos foram puxar a rede do barco, Jesus também podia ter falado, peixarada, pula do barco aqui, em vez de falar, joguem as redes vocês, né? Deus, era Jesus, ele podia ter dito peixes, aqui pula para cá, enche o barco.
Ele multiplicou os pães e os peixes. Jesus podia ter dito para eles: ó, aqueles 2 peixes que tem no fundo do barco lá, olha para lá. Eles iam olhar, tinha 2.000 peixes lá. Mas não, Deus fez eles jogarem rede, puxar a rede, teve que chamar outro barco para ajudar, está muito pesado. Teve todo o esforço que eles tiveram para fazer para o milagre ser completado. E a gente teve todo o esforço para fazer também. Madrugadas e madrugadas viajando, despesa financeira, muita oração, muito choro, muita ajuda de todo mundo que a gente recebeu, mas Deus fez um milagre na nossa vida. Ele terminou a última quimioterapia dele, está aí totalmente recuperado, feliz da vida. 6 meses atrasado, né? Agora está aprendendo a comer, agora está aprendendo, está engatinhando, está começando a ficar em pé agora, e ele já tem 1 ano e 2 meses, já podia estar correndo. Mas graças a Deus por tudo que Ele fez, a gente louva a Deus por cada detalhe, e Ele se fez presente em todos os momentos da nossa vida. Falando sobre milagre, a gente espera um milagre, né? Igual para algumas pessoas realmente acontece, algo extraordinário. Para outros, Deus vai tratando de uma forma diferente. Mas assim, nesse processo eu entendi que o milagre é diário. Eu vejo a Vivi, eu me emociono. Ele é diário, sobre todos. Não é porque ele estava com câncer e eu não, que ele está pior. Sabe? Deus olha da mesma forma para nós. O milagre de eu acordar de manhã e ele acordar de manhã é o mesmo perante Deus, sabe? É a gente que vê de forma diferente, né? Mas Deus foi falando isso, sabe? As coisas diárias que às vezes a gente não liga, não se importa, acha que não é um milagre, é um milagre. E em tudo a gente vê Deus cuidando de nós. Graças a Deus por isso. E o quanto eu quis que o Levi fosse arteiro e me enchesse a paciência igual os outros. E às vezes a gente, como mãe, tá lá de cabelo em pé, não aguento mais essas crianças, não vai quieto. E o meu estava quieto e doente. Eu não queria isso, sabe? Eu queria ele fazendo bagunça. Então, quantas vezes a gente reclama, né? Mas a gente tem que agradecer. Agradecer e conseguir ver como Deus vê as coisas, que é bem diferente de como a gente vê. É só pela misericórdia dele na nossa vida. E eu queria ouvir dos médicos: Levi está de alta, está tudo bem. Às vezes não nos falaram isso ainda. Eles nos falaram que ele vai ter alta daqui 5 anos. Ai, Senhor, né? Mas a gente crê que, independente do que os médicos digam, é o Senhor que está no controle, né? E a gente é apressado, a gente quer as coisas logo. Já resolve, já tá, passou, tudo certo. Mas não, Deus quer testar a nossa confiança em Deus e cremos que o Levi está assim curado. Pedimos pela misericórdia do Senhor que assim seja, até quando os médicos quiserem dar alta para ele, né? Obrigado. O pequeno Levi está aqui, né? Está aqui, pastor. Está lá atrás. Pode trazer ele para frente. Os jovens que vai fazer o pós-lúdio podem vir. Essa música que nós vamos ouvir, ela falou de forma especial ao coração desse casal nesse período de tempo. Nós vamos orar nesse momento e depois da música nós encerramos o culto. Os pais
todos os pais devem sair pelo hall de entrada lá, tá? E lá vão receber uma lembrancinha no hall de entrada. Só naquela porta lá, na saída aqui do lado não vai ter lembrancinha, tá bom? Os pais todos saem por lá. Essa música ela tem uma mensagem especial para esse casal. Nós vamos orar e com a música nós encerramos. Deus eterno, muito obrigado porque o Senhor ouve as orações. Mesmo quando às vezes não recebemos da forma como nós desejamos, como foi a oração de Jesus lá no Getsemane. Quando diz, Pai, passa de mim esse cálice. Mas o cálice não passou. Porém, a Bíblia diz que vieram os anjos, o anjo do Senhor veio confortá-lo. E assim sabemos da Tua presença em nossas vidas, da forma sobrenatural que o Senhor age, e muitas vezes no curso natural da nossa vida. Todos os dias o Senhor faz um milagre de podermos existir e subsistir pela Tua graça que se renova cada dia. Assim te louvamos, ó Deus, pelo que Tens feito na vida do Levi, na família, na nossa igreja, Senhor, nesse período de busca de oração, ó Deus. E continuamos te buscando e pedimos também Tua graça, Teu favor, ó Deus, sobre a vida de tantos que sofrem, ó Deus. A Viviane que aqui está, o Senhor cuide, Senhor. Obrigado por tudo que Tens feito na vida dela e família. Como Tens cuidado. Completa a Tua obra, Senhor, que Tens iniciado. E nesse momento lembramos também das famílias, ó Deus, enlutadas por aquele acidente de avião, quando tantos médicos faleceram ali, oncologistas. Ó Deus, eles pensaram que estavam cuidando de pacientes, às vezes terminais, e já partiram para a eternidade. A nossa vida é imprevisível, por isso nós descansamos no Senhor e confiamos em Ti. E pedimos graça, conforto e paz sobre a vida de cada pai aqui presente, sobre cada família aqui representada, Deus. Abençoe e proteja os pais, para que serem pilares espirituais dos seus lares, e mostrar fé, confiança e esperança no Senhor Jesus, o nosso Salvador. Em nome de Jesus que nós oramos e pedimos a graça do Senhor Jesus, o Teu amor, Deus Pai, e a consolação do Teu Santo Espírito, em nome de Jesus. Amém. Vocês estão convidados a cantar com a gente. Nós vamos cantar essa música, não era que estava no script, mas nós resolvemos, porque quando nós passamos por dificuldades na nossa vida, às vezes tem canções que ajudam a fortalecer a nossa fé. E nós sabemos que essa música ajudou a fortalecer a fé de vocês. E quando vocês mandavam, né, pra gente, o boletim tinha: eu sinto paz mesmo em bravo mar. Então, vai ser projetado, a igreja pode louvar junto. E é isso que nós queremos cantar agora.